A história que eu vim contar hoje aconteceu lá pelos anos de 1980, com meu avô, o seu Lola. Meu avô morava no interior do Paraná, perto da cidade de Umuarama, em um sítio bem afastado, onde ele plantava cana-de-açúcar. Ele sempre comentou que era um local bem movimentado e que ele já tinha visto muitas coisas estranhas, mas a que mais lhe assustava era a mula sem cabeça, pois já tinha visto algumas vezes. Segundo ele, quando ele tinha uns 40 anos, estava na lida da roça para fazer o corte da cana e por isso passava muitas vezes as noites trabalhando para darem conta do serviço todo. Mas foi uma noite que ele estava junto com outro vizinho podando cana. Começaram a escutar um galope forte, vindo do meio do canavial, na direção deles. De início, não acharam nada estranho, pois tinham vindo a cavalo. Mas aquele barulho foi ficando mais alto, e um clarão começou a aparecer no meio das canas. Uma mula preta, com a ponta do pescoço em chamas, veio correndo na direção deles, e quando estava bem perto, quase uns 10 metros de distância mais ou menos, empinou e ficou apoiada somente nas patas traseiras. Ela refugava e parecia que iria atacar todo mundo, e foi um Deus nos acuda. Ele largou tudo, correndo, e desceu em direção à casa para se esconder, mas não adiantou muito. Continuou ouvindo o barulho dos cascos no terreiro que tinha em volta da casa, e os cachorros latiam sem parar. Ele ouviu novamente um relincho e viu a luz se afastar em direção do canavial. Diz ele que naquela noite ele não pregou o olho. Quando já estava amanhecendo, ele foi ver como estava o terreiro e viu marcas pesadas e o tronco de um pé de abacate com marcas, como se tivessem batido ali. O vizinho que estava com ele naquela noite apareceu e disse que para eles irem ver no canavial se tinha algo, e meu avô aceitou. Eles foram, mas chegando lá só acharam uma trilha que ia para o meio das canas e acabava do nada. Isso se repetiu mais uma vez, e depois disso, meu avô nunca mais virou a noite trabalhando na roça. Ele disse que algumas vezes, quando ouvia o relincho de um cavalo, ele se arrepiava todo e que jamais iria esquecer aquela cena. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! E assim começa mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má. Infelizmente o Fê não tá aqui hoje. Mas eu estou muito bem acompanhada dos nossos queridos ouvintes apoiadores que estão aqui. Boa noite, Cecil. Boa noite, Zara. Obrigada por terem vindo. Talvez vocês tenham reparado, mas se não repararam ainda, o episódio de hoje é sobre mula sem cabeça. Eu tenho bastante medo, não sei vocês. Se vocês acham que é uma coisa da roça, que é uma coisa que não existe, conta pra gente aí nos comentários aqui no Spotify ou manda pra gente nas redes sociais, @Terror na Esquina, no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, em todo lugar. Dados nossos recadinhos, eu vou voltar aqui contando um pouquinho da origem da mula sem cabeça, que o Fê conseguiu pra gente aqui. Interrompemos este programa para alertá-lo. O conteúdo pode ser perturbador e intenso. O episódio de hoje pode conter elementos que podem não ser adequados a todos. Considere-se avisado. A lenda da mula sem cabeça tem suas raízes na Península Ibérica, surgindo tanto em Portugal quanto na Espanha, e ela foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses, que disseminaram para outras regiões da América Latina pelos espanhóis. Assim, essa história também ganhou espaço em países como Argentina e México, onde é conhecida por diferentes nomes. Os argentinos chamam a criatura de mula ânima, enquanto os mexicanos a conhecem como malora. Outros termos como mula sem cabeça e mujer mula também são utilizados. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo destaca que as características da lenda nesses locais são praticamente idênticas às do Brasil. Ele sugere que a escolha da mula como figura central da lenda pode estar relacionada ao costume dos padres utilizarem esse animal como meio de transporte. Essa associação remonta a uma lei portuguesa do século XIII, que determinava a mula como veículo oficial dos membros da Igreja Católica.
Com o tempo, a mula se tornou um símbolo ligado aos religiosos e, na narrativa popular, foi transformada em um castigo destinado às mulheres acusadas de má conduta. Assim, a lenda ganhou força, fundindo elementos de moralidade, religiosidade e mitologia. Eu quero aproveitar aqui para falar que o primeiro relato que eu li, o que abriu o episódio, foi enviado pela nossa apoiadora, a Bel. Você também pode enviar os seus relatos para terrornaesquina@gmail.com. Nós vamos ficar muito felizes em ler aqui. Mandem seus relatos. A gente está planejando um episódio especial só com relatos de apoiadores, então ainda dá tempo. Manda, participa. E eu vou passar para o segundo relato, que é o seguinte. Meu avô contava que quando era criança e morava na roça, bem no interior de Minas Gerais, isso em torno de 1928, ele sempre ia no banheiro de madrugada, que ficava fora da casa. Era tudo aberto, não havia portões, ele dizia. Quando estava indo ao banheiro, ele viu uma mula correndo. Disse que no lugar da cabeça havia fogo e ela arrastava uma corrente. Meu avô disse que ficou com tanto medo que acabou mijando nas calças. Ele tinha várias outras histórias dessa época. Parece que Minas é um lugar tenebroso. Olha, gente, eu vou até dar uma invocada aqui no meu sotaque mineiro, porque sim, viu? Minas tem a história pra contar. Eu morei na roça um tempo e eu sempre tive medo de mula sem cabeça, mas olha, se acordar de madrugada com barulho de cavalo no fundo de casa e a primeira coisa que você pensa é a mula, é uma coisa horrível, viu? Eu garanto. Você acorda, né, com aquele barulho de casco e relincho, você assusta. Até você terminar de acordar e entender que é um cavalo, já passou um cagaço danado. Era uma noite de quinta para sexta-feira, quando um viajante, já com pressa e o coração disparado, tentava alcançar seu destino antes que algo ruim acontecesse. Ele conhecia bem as histórias, sabia que aquela era a noite da mula sem cabeça, também chamada de burrinha ou burrinha do padre, a criatura que aterrorizava as estradas do interior. O silêncio da noite era perturbador, só quebrado pelo som dos passos do viajante na estrada. Ele olhava para os lados, atento, esperando qualquer sinal que pudesse indicar o perigo. De repente, o medo se confirmou. Um som distante começou a ecoar no ar, o som de cascos batendo com força no chão. A cada segundo, o som ficava mais forte. O viajante começou a suar frio. Não era apenas o barulho dos cascos que o assustava, mas também um gemido estranho, quase humano, e um relinchar de arrepiar. Então, vindo da curva à sua frente, ele a viu. A criatura surgiu do nada, como uma sombra na escuridão. Parecia uma mula, mas onde deveria estar a cabeça não havia nada. Do lugar saía fogo. O animal não tinha olhos, boca ou nariz, mas ainda assim soltava labaredas pelo pescoço. A mula sem cabeça vinha em disparada, sem medo, atacando tudo que via pela frente. Homem ou animal, nada escapava. Seus coices eram fortes como golpes de faca, machucando e destruindo tudo que estivesse em seu caminho. Atrás dela, os cachorros da redondeza corriam latindo, mas de nada adiantava. A mula era rápida e implacável. A lenda conta que essas mulas sem cabeça eram, na verdade, mulheres que tiveram relacionamentos proibidos com padres. Como punição por esse pecado, elas eram transformadas em mulas e forçadas a correr durante a noite por 7 cidades, espalhando terror e destruindo tudo no caminho. No final da noite, quando o sol começava a aparecer, a mula finalmente parava, cansada e cheia de machucados. E então, a mulher voltava à sua forma humana, mas marcada pelas feridas e pelo sofrimento. E na próxima quinta-feira à noite, a maldição voltaria e ela seria novamente transformada em mula sem cabeça. Dizem que apenas o padre pode impedir que sua amante sofra essa punição, mas ele precisa amaldiçoá-la antes de celebrar a missa. E uma vez transformada, só há uma maneira de quebrar a maldição. Alguém corajoso bastante precisa ferir a mula ao ponto de fazê-la sangrar.
Nesse momento, a mulher aparece de novo, livre da maldição, mas apenas por aquela noite. Ou seja, o cabra ia ter que lutar com a mula toda quinta-feira à noite para a mulher não ficar correndo por aí, por 7 cidades. Ou o padre teria que excomungar a mulher bem no início da missa. Tadinha, gente. A gente só se lasca nessa história, não é possível. Minha mãe contava que uma amiga dela viu uma mula quando era criança, pois a família sempre gostava de beber e fazer churrasco. E no final sempre saía briga. Briga mesmo, de rolar sangue. Eles se xingavam e se amaldiçoavam uns aos outros. Ela era criança e via muitas brigas nos finais de semana, até que um dia o tio dela tinha bebido muito e a avó se desentendeu com ele, e ele bateu na própria mãe. Aí, os outros moradores do quintal bateram nele. E ele, muito bêbado, xingou e invocou até o demônio. E lá era todo mundo família, né? Nesse dia, a amiga da minha mãe, que era criança, disse que ficou com muito medo, porque eles bateram muito no tio. E depois eles mesmos socorreram, porque acharam que tinham matado ele. Do hospital, foram todos para a delegacia. E as crianças ficaram com o avô. Ela deitou e cobriu a cabeça para ver se conseguia dormir, mas ela estava esperando por seus pais. Então, muito tarde, ela escutou um barulho de cavalo trotando e foi até a janela para olhar. Ela abriu a tramela que dava direto para a rua. Isso era normal naquela época nas casas. E disse que viu um cavalo e que o clarão invadiu a casa e ela até sentiu o calor do fogo. O avô, que estava em casa com as crianças, também viu, e uma prima que também estava acordada viu também. Ela disse que a mula desceu correndo pela rua. Ela era branca e corria com destino ao centro da cidade, pois eles ficaram ouvindo os passos da mula até alguma distância. Se é verdade, não sabemos. O fato teria acontecido em Caxambu, Minas Gerais. Ah, gente, Minas Gerais, eu acredito, viu? Caxambu, Juiz de Fora, Leopoldina, até essa Zona da Mata, até sul de Minas, eu conheço muito daquela região. É bem a cara mesmo. Então, eu não duvido de nada. E vocês? Contem aí nos comentários pra mim. Dizem os sussurros que há muito tempo viveu um rei cuja rainha guardava um hábito perturbador. Durante as noites, ela desaparecia, deslizando pelas sombras até o cemitério. Os olhos do rei, inquietos de desconfiança, não conseguiam descansar, e numa noite fatídica ele decidiu seguir os passos furtivos da esposa. A escuridão parecia mais espessa naquele lugar, e o cheiro da terra úmida carregava um peso estranho. Ao cruzar os portões enferrujados, ele a encontrou curvada sobre uma cova recém-aberta. A cena que se desdobrava diante de seus olhos era de um horror indescritível. A rainha, tão graciosa na luz do dia, devorava com voracidade o corpo sem vida de uma criança sepultada no dia anterior. O grito do rei cortou o silêncio como uma lâmina, um som primitivo de puro terror. Mas a rainha, ao perceber que havia sido descoberta, ergueu-se com uma expressão inumana, os olhos queimando com algo que não era desse mundo. Ela soltou um grito que parecia vir das profundezas de um pesadelo. E então, diante dos olhos aterrorizados do rei, seu corpo se contorceu em um espasmo grotesco, metamorfoseando-se numa criatura impossível. Uma mula sem cabeça, cuspindo fogo e deixando atrás de si o cheiro de enxofre e a promessa de um destino amaldiçoado.
Como isso virou uma maldição para as mulheres que se relacionavam extraconjugalmente com padres, não sei. Talvez aqui mais pra frente tenha, entendeu? Mas agora eu não vou saber dizer para vocês, porque agora nós temos mais um relato. Quando eu era criança, por volta dos 8, 9 anos, eu morava numa roça com meu avô e minha avó. Ele era caseiro nessa roça. Lembro que num dia nublado, estávamos sentados no alpendre da casa, e era de manhã. A casa onde morávamos era de frente para uma mata, e não tinha meios de andar por ela. Era uma mata muito fechada e densa. Eu e ele estávamos juntos, olhando a mata e ouvindo os passarinhos, quando uma luz forte surgiu do meio do mato, como se estivesse pegando fogo nas árvores. Não só isso, como também escutamos barulhos de casco de cavalo soando no chão, como se realmente tivesse um no mato. Eu não vi nada além da luz de chamas, mas o meu avô, até antes de falecer, jurava ter visto a mula sem cabeça, andando pela mata, e de repente sumindo. Os irmãos do meu avô também tinham histórias sobre coisas assim, que por sinal eu achava bem interessante. Vamos então para as características da mula sem cabeça. A mula sem cabeça é o fruto de uma maldição que recai sobre uma mulher que se envolve intimamente com o padre. Acho que até aqui todo mundo já conhece. Enquanto ela é condenada a uma transformação monstruosa como punição, o padre, protegido por sua posição sagrada na igreja, enfrentaria as consequências apenas após a morte. Mas e aí? E se ele se arrepende dos pecados no leito de morte, recebe a extrema-unção, aí ele não vai pagar no pós-vida, né, gente? Bom, mas aí não é da minha conta, né? Aí é problema do padre. Não sei como é que funciona, gente. Eu não cresci na igreja católica. Transformada na noite de quinta para sexta-feira, a mulher amaldiçoada assume a forma da mula sem cabeça até o primeiro cantar do galo, ou, em algumas versões, até o terceiro canto. Sua aparência é aterrorizante, uma mula sem cabeça, cujo pescoço e cauda emanam chamas. Seu relinchar é descrito como um grito agônico que causa arrepios. Durante a madrugada, a mula sem cabeça percorre caminhos escuros, atacando qualquer pessoa que cruze seu caminho. Seu coice é letal, capaz de provocar ferimentos graves. Em algumas versões da lenda, ela persegue suas vítimas até a morte. Em outras, ela atravessa 7 cidades, espalhando medo e destruição. Para evitar que a mulher seja condenada a essa transformação, é necessário que o padre, com quem ela está namorando, a amaldiçoe 7 vezes antes da missa. Não sei, padre pode só pegar e falar assim, vou celebrar a missa agora, 1h da manhã, beleza, tá amaldiçoada, tipo, pra ninguém ver? Isso conta? Ou missa tem horário? Eu não sei, gente. Você, ouvinte católico, me conta aí nos comentários se você sabe como é a obrigação da missa. Tira essa dúvida aí pra mim. Já para quebrar a maldição, deve-se remover o freio de ferro da boca da mula, ou feri-la com um objeto pontiagudo. Mas a mula não tem cabeça, onde que vai? Ah, será que é de dentro do pescoço da mula? Quando a maldição é desfeita, a mulher retorna à sua forma humana, mas marcada por feridas e cicatrizes, como uma lembrança de seu castigo. Eu acho, gente, que a pior parte de toda essa transformação da mula é que ela vai acordar no dia seguinte cansada e, tipo, ela correu. Se você já andou no meio do mato, você sabe que se você não tiver com um facão pra ir quebrando o mato na sua frente, o mato vai te cortar. Vai entrar galho no seu olho, vai bater espinho na sua cara. E aí vai a mula correndo, de peito aberto, contra esse monte de mato fechado, batendo os pés em pedra, não sei o que, vai ficar com a pele toda cortada, vai ficar cheia de arranhão e hematoma. E ela não vai voltar ao normal, não é igual o lobisomem volta, tipo, de boa não, né? Mas pelo menos ele volta à forma normal dele, de ser humano, sem nada, a não ser os fiapos de coberta, né, no meio dos dentes, de coberta de neném. Mas a mula não. Quando ela volta à forma de mulher, ela volta com todos os machucados que ela adquiriu na noite anterior. Isara, a mulher não tem um dia de paz, não tem mesmo não, Isara, a gente só se lasca. Minha avó contava que certa vez ela precisou ir na casa da vizinha, acho que para buscar leite de cabra ou alguma coisa assim. Para chegar na casa da vizinha, precisava andar um bom pedaço de chão, tendo apenas a lua como iluminação do caminho.
Andando no meio dos pastos, ela começou a ouvir um trotar e relincho. Achou que fosse algum cavalo e olhou para trás. Então, ela viu a tal da mula sem cabeça. A bicha estava a alguns metros e arrastava a pata dianteira ferozmente. Então ela se lembrou dos ensinamentos dos seus pais, que se um dia visse a tal assombração, era preciso cobrir todas as partes brancas do corpo. Ela se deitou no chão, fechou os olhos e cobriu as unhas, prendeu o fôlego o máximo que podia. Acho que ela ficou por muito tempo naquela posição. Só se levantou quando ouviu meu avô e outras pessoas chamando por ela. Se não me engano, acho que alguém do grupo também viu, por isso foram procurar por ela rapidamente. E se com esse relato você ficou em dúvida sobre como assim cobrir as partes brancas, é o seguinte, gente, você tem que tapar o branco do zóio, o branco das unhas e o branco dos dentes. Traduzindo para quem não fala mineirês. Você tem que fechar os olhos para esconder o branco dos olhos, você tem que juntar bem as mãos e os pés para esconder o branco das unhas e fechar bem a boca para esconder o branco dos dentes. Eu sei também que você precisa rezar uma Ave Maria enquanto isso. Como você vai tampar os dentes e rezar a Ave Maria? Não sei. Só sei que tem que ser em voz alta, você se vira. Vai dar certo. Eu não sei se é uma Ave Maria ou se é Ave Maria até passar a mula, mas tem que rezar a Ave Maria. O terço. Lembrem-se que eu não sou católica, não cresci em igreja católica, eu não estou familiarizada, mas é uma lenda muito católica, então orações católicas vão resolver o problema. O ano era 1987. Eu tinha 14 anos e a minha irmã 16. Morávamos em uma área rural, com alguns sítios. Final de tarde, fomos fazer uma visita para uma colega de escola que estava doente, e a mãe dela nos convidou para jantar com eles. Comemos, e quando já era umas 8h30 da noite, resolvemos voltar para casa. Os sítios eram próximos e estávamos acostumadas a fazer o caminho a pé. Era lua cheia e a estrada estava bem clara. Tinha um córrego que separava os sítios e sobre ele uma ponte larga de madeira. Quando cruzamos a ponte, minha irmã olhou para trás e disse para a gente sair do meio da estrada, porque estava vindo uma moto. Olhei para trás e vi o farol, ainda bem distante. O esquisito é que começamos a ouvir trote de cavalo. Na lateral da estrada tinha um arbusto por trás da cerca do sítio. Então puxei minha irmã, passamos a cerca e nos escondemos atrás desses arbustos. Passou um tempo e uma bola de fogo enorme alaranjada, flutuando a cerca de 1,5 metro do chão, passou por nós. E o barulho do trote de um cavalo junto. Foi assustador. Corremos e em cerca de 15 minutos depois chegamos em casa. E a mamãe nos disse que era a mula sem cabeça. Gente, se vocês nunca andaram por uma estrada de terra no meio da noite, com tudo apagado, tudo escuro, talvez você não tenha noção de que um animal todo preto andando pela estrada não vai aparecer. Então é por isso que elas devem ter visto só a bola de fogo passando. Mas 1,5 metro de altura é a altura de uma mula. Se vocês nunca viram uma mula, elas têm mais ou menos a minha altura. Tem um termo da anca até cernilha, não? Mas elas têm 1,5 metro de altura. Lógico que vai ter mula mais alta, mula mais baixa, porque depende muito dos pais, né? Quem não sabe, a mula é o cruzamento de uma égua com um jumento. O burro é o macho que nasce e a mula é a fêmea que nasce. Então vai depender do tamanho dos pais, do tamanho da mula ou do burro. Mas não passa muito de 1,5 metro, não. Se conseguir rezar a Ave Maria sem mostrar os dentes, a mula não pega por respeito. Isso mesmo, Chatami, fica... Vocês sabiam, gente, que na Itália tem até umas associações de filhos de padres? Porque é um trauma muito grande, né? A Itália é um país muito católico, então essas crianças têm um estigma, assim, terrível de serem bastardos, né? E os pais não são presentes, alguns pais até largam a igreja católica, assumem a criança com a mãe, mas não é tão comum. Então alguns padres nem sustentam, deixam a mãe largada com a criança, somem, pedem transferência, ninguém nunca mais ouve falar. E aí fica aquela marca de, nossa, é filho do padre, filho do padre. Então eles têm, tipo, uns grupos de apoio para essas crianças, de adultos, né? A vida inteira essas crianças vão... Pra você ver que até o padre vai buscar cigarro, segundo a Chatami. Exatamente. É muito sério esse negócio, gente. De abandono paterno a gente brinca, só a mulher se dá mal, mas mulheres e crianças primeiro que se dão mal, né? Tecnicamente, se um padre pega uma moça solteira, ele que é o adúltero. Isara, o padre é casado com a igreja, segundo a Chatami, então sim, o padre é o adúltero. A conclusão sobre a lenda é que ela reflete os valores morais e religiosos de tempos passados. Talvez nem tão passados assim, né?
quando a sociedade impunha punições severas às mulheres que se desviavam dos padrões esperados, enquanto homens, especialmente figuras religiosas como os padres, muitas vezes escapavam das consequências imediatas. Não tão antigamente assim não, gente. Isso dá bem um valor assim até bem recente. A transformação da mulher em uma criatura monstruosa simboliza o peso da culpa e da transgressão moral, enquanto o fato da maldição só poder ser quebrada com dor ou pela intervenção masculina reforça a ideia de controle social sobre as mulheres. No fim, a lenda atua como um alerta moral, ressaltando os perigos de violar normas religiosas e sociais, com foco nas penalidades impostas às mulheres. Até porque eu acho que eu nunca ouvi um relato assim sobre um homem foi e ficou com uma freira, violou uma freira. Não tem, ele não vira nenhum tipo de monstro. Então vamos para o nosso último relato da noite. Quando criança, um vizinho meu, que hoje em dia já é falecido, contou-me que sempre ficava até tarde lendo a Bíblia na cadeira de balanço que ficava em frente à porta. Era uma porta antiga, de madeira velha. Ele disse que sempre cochilava e acordava no meio da madrugada para ir para a cama. No Nordeste, fala-se muito da lenda da mula sem cabeça. E ele disse que uma madrugada, enquanto ele estava cochilando na cadeira de balanço, acordou com um barulho que parecia de patas de cavalo em sua porta. Ele acordou assustado e disse que viu pela brecha da porta um negócio com um livro preto nas mãos, uma túnica preta que parecia de padre, um corpo de cavalo e sem cabeça. Ele disse que a coisa batia as patas e fazia um barulho como se fosse um sussurro de almas penadas. Ele disse que na hora se ajoelhou e clamou, e que a coisa saísse de sua porta, mas ela permaneceu lá por alguns minutos. Depois deu um grito alto e sumiu. Depois disso, ele nunca mais ficou na cadeira de balanço de noite até tarde. Assim nós concluímos o nosso episódio sobre mula sem cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem até aqui. Obrigada, pessoal da seita que está aqui comigo agora. Infelizmente o Fê não pôde estar, mas vocês estão aqui no chat conversando, dando opinião nos relatos, e eu sou muito agradecida por vocês estarem aqui comigo hoje. E se você também quer ouvir as nossas gravações ao vivo, considere apoiar a gente no apoia.se/terror na esquina. Ajuda a gente. Se você não puder ajudar financeiramente, lembra de compartilhar. Compartilha as nossas redes sociais, compartilha os episódios com seus amigos. Talvez nem todo mundo goste de todos os episódios, mas tem um amigo que gosta muito de folclore brasileiro. Manda esse da Mula Sem Cabeça. Manda o nosso do lobisomem, que a gente já tem também. Tem um amigo que gosta muito de creepypasta. A gente tem ótimas creepypastas. Tem um amigo que gosta muito de body horror. O episódio anterior, gente, semana passada, tá fantástico. A gente recebeu vários feedbacks excelentes sobre ele. Então é isso. Tem terror na esquina para todo gosto. Espero que, se você goste, continue apoiando o nosso trabalho e manda um salve pra gente nas redes sociais também. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui hoje. Muito obrigada pela atenção de todos. Vejo vocês em breve e lembrem-se, cuidado nas esquinas. Tchau!